tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português hoje e hoje nós vamos falar sobre regência verbal. Bem, chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que o complementam, isto é, os objetos diretos e os objetos indiretos, ou entre o verbo e os termos que o caracterizam, como, por exemplo, os adjuntos adverbiais. Assim, os verbos podem ser intransitivos ou transitivos. Para entendermos melhor este assunto, vamos tratar a palavra regência aqui com o sentido de exigir um complemento. Então, o termo regente é aquele termo que exige um complemento, e o complemento desse termo a gente chama de termo regido. Os verbos intransitivos são aqueles que não exigem um complemento para ter sentido. Eles por si só já têm seu próprio sentido. Às vezes, quando aparece algum termo após um verbo intransitivo, será apenas uma característica para o verbo, no caso, um adjunto adverbial, e não um complemento. Exemplos: o verbo nascer. Ele é um verbo intransitivo, porque ele, por si só, ele já tem um sentido completo, ele não exige um complemento. Exemplo, minha filha nasceu. Pronto, você entendeu que a filha nasceu, não precisa de um complemento. O verbo morrer também. Seu José morreu ontem. Você vê que depois de morreu, tem um complemento, só que não é chamado de complemento. É chamado de uma característica do verbo, ou seja, um adjunto adverbial, no caso aí de tempo. Então, adjuntos adverbiais, eles não são considerados complementos, certo? Complemento é o objeto, como nós vamos ver mais na frente. O verbo viver também é intransitivo. Minha bisavó ainda vive, então não necessita de complemento. O verbo chegar, ainda não cheguei na cidade. Na cidade não é complemento. Para ser complemento tem que ser objeto, como nós vamos ver depois. Na cidade é um adjunto adverbial de lugar, então é só uma característica para o verbo, certo? Não é chamado de complemento. O verbo voltar é intransitivo, ele ainda não voltou. Se for dizer de onde, também vai ser só um adjunto adverbial de lugar. Não vai ser característica. Não vai ser complemento. O verbo proceder também é intransitivo. As reclamações procederam. E o verbo casar também. Meu irmão casa amanhã. Amanhã não é complemento, é característica. É adjunto adverbial de tempo. Então, os verbos transitivos, que são aqueles que necessitam de complemento, pois tem sentido incompleto, o complemento vai ser chamado de objeto, objeto direto ou objeto indireto, certo? Então, lembrando, os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, apenas alguns deles vêm com características. Os verbos transitivos, eles necessitam de complemento, certo? Porque eles são incompletos no seu sentido. Exemplos: o jogador chutou a bola. O árbitro reclamou do jogador. O árbitro deu cartão amarelo ao atacante. Então, observe aí no primeiro exemplo que quem chuta alguma coisa. Você precisa entender o que chutou, o que o jogador chutou. A bola vai ser o objeto da situação. Como não tem uma preposição depois do verbo chutou, esse a não é preposição, viu, gente? Esse a é um artigo definido que acompanha a palavra feminina bola. Então, como não tem uma preposição após o verbo chutou, a gente chama de verbo transitivo direto e a bola vai ser o objeto direto. No segundo exemplo, o árbitro reclamou. Quem reclama, reclama de algo.
ou de alguma coisa. Então, você vê que já precisa da preposição de, né? Juntou-se o de, que é o de que eu tô falando, o de, mais o de o jogador, que esse o aí é artigo, e virou do. Então, mesmo assim, continua sendo uma preposição. Por isso, aí nós temos o verbo transitivo indireto e o objeto do jogador é um objeto também indireto, certo? E aí nós temos o árbitro deu o cartão amarelo ao atacante. Quem dá algo a alguém. Então, você já está vendo que está pedindo dois objetos, o algo e o alguém, com o objeto do verbo deu. Então, ele está pedindo dois objetos, ele está pedindo um objeto direto e um objeto indireto. Então, esse verbo aí, a gente chama ele de bitransitivo, certo? Verbo transitivo direto e indireto que pede dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Perceba que os três verbos utilizados necessitam de complementação, pois quem chuta, chuta algo, quem reclama, reclama de algo, e quem dá algo a alguém. A complementação, porém, se dá de três maneiras diferentes. Na primeira, o verbo não exige uma preposição, como eu falei antes, por isso que é verbo transitivo direto. Na segunda, é exigida uma preposição, no caso a preposição de, aí que faz o verbo ser transitivo indireto. E na terceira, há dois complementos, um com preposição e um sem preposição, por isso o verbo bitransitivo. Vejamos alguns casos de regência com alguns dos verbos mais utilizados em nossa língua. Como assim? De regência, o verbo pede qual complemento? Isso é a regência, tá certo? O verbo agradar, ele possui dois sentidos, viu, gente? Por isso, em um dos sentidos, ele vai ser verbo transitivo direto e em outro sentido, ele vai ser verbo transitivo indireto. Vamos ver quais são os sentidos. No sentido de fazer carinho, agradar no sentido de fazer carinho, ele é transitivo direto. Exemplo, a mulher agradava o filhinho, ou seja, fazia carinho nele, né? Então, aí vai ser um objeto direto, o filhinho. O outro sentido do verbo agradar é o sentido de contentar, de satisfazer. Aí, nesse caso, ele é transitivo indireto, tá? Ele exige um objeto indireto com a preposição a, satisfazer a. O desempenho do time agradou ao técnico, ou seja, satisfez ao técnico. Então, esse agradar aí vai ser verbo transitivo indireto por causa dessa preposiçãozinha aí, ó, ao, certo? E o objeto indireto, técnico. O verbo aspirar também possui dois sentidos. Ele vai ter um sentido sendo verbo transitivo direto e outro sentido sendo verbo transitivo indireto. No sentido de respirar, de sorver, é como se fosse de cheirar alguma coisa, aí vai ser transitivo direto, certo? Exemplo, ele aspirou um gás venenoso. É como se ele cheirou um gás venenoso, certo? Então, aí vai ser transitivo direto e o objeto gás venenoso, objeto direto. No sentido de pretender, de desejar alguma coisa, desejar um cargo, desejar uma promoção, ele vai ser transitivo indireto. Ele vai exigir o objeto indireto com a preposição a. Exemplo, os jovens aspiram ao sucesso profissional. Eles desejam o sucesso profissional. Então, aspirar com o sentido de desejar vai ser objeto, vai ser transitivo indireto, com objeto indireto, certo? Observação. O verbo aspirar não aceita os pronomes lhe ou lhes como objeto indireto. Por isso, você deve substituí-los por a ele, a ela, a eles, a elas, certo? Então, lembrem-se dessas regrinhas e sempre voltem a elas. O verbo assistir. O verbo assistir, ele vai possuir três sentidos. E ele pode ser transitivo direto ou indireto. Vamos ver. O verbo assistir no sentido de ver. Por exemplo, assistir
alguma coisa, jogo, televisão, um show. Então, ele vai ser transitivo indireto, quando ele tiver o sentido de ver, certo? E ele vai exigir um objeto indireto com a preposição a. Então, todos assistiram ao jogo da seleção e não o jogo. Assistiram à televisão e não assistiram televisão sem a. Sem a tá errado, com a tá correto, certo? Então, a gente não diz eu vou assistir o jogo, a gente diz eu vou assistir ao jogo, certo? E aí é um objeto indireto no sentido de ver. Observação, usado nesse sentido, assistir não aceita li ou lis como objeto indireto. Por isso, quando a gente precisar, a gente vai trocar a palavra, o objeto, por a ele, a ela, a eles e a elas, certo? Você assistiu ao jogo? Você assiste, sim, eu assisti a ele. A ele quem? Ao jogo, certo? Eu não vou dizer sim, eu assisti-lhe. Não, assim fica errado, tem que ser eu assisti a ele. O outro sentido do verbo assistir é no sentido de prestar assistência, de ajudar. E existe. Quando você ajuda alguém, você assistiu alguém, certo? Então, no sentido, assistir no sentido de prestar assistência, de ajudar, ele é transitivo direto. Exemplo, a enfermeira assistia os acidentados. Se fosse indireto, seria aos acidentados, mas aqui no sentido de ajudar é assistia os acidentados. Verbo transitivo direto com objeto direto, certo? No sentido de ajudar os acidentados. E o outro sentido do verbo assistir é de pertencer ou de caber. Aí ele vai ser transitivo indireto também. Lembrando, ele só vai ser transitivo direto se for no sentido de ajudar. Se for nos outros sentidos que ele tem, vai ser transitivo indireto. Olha aí no sentido de pertencer. Vai exigir uma preposição a. O direito de criticar assiste aos cidadãos, ou seja, pertence aos cidadãos. Verbo transitivo direto com objeto, verbo transitivo indireto com objeto indireto, certo? Observação. Nesse sentido, assistir admite lhe e lhes, ou seja, no sentido de pertencer. É que vai admitir lhe ou lhes, como objeto indireto. Esse direito lhes assiste sempre. Vai ficar assim. Então, o objeto indireto vem depois do verbo transitivo indireto. Nesse caso, quando você substitui por lhe ou lhes. O verbo esquecer e o verbo lembrar. Eles possuem apenas um sentido, mas eles podem ser transitivos direto ou transitivos indireto, certo? Eles são transitivos direto quando eles são pronominais, isto é, quando não estão acompanhados por pronomes oblíquos. Quais são os pronomes oblíquos? Me, te, se, nos, etc. Tá? Se não tiver nenhum desses pronomes aí, ele vai ser objeto direto. Aliás, vai ser transitivo direto com objeto direto. Olha aí. Eu lembrei seu aniversário. Tá correta essa frase? Tá correta essa frase, tá? Eu lembrei seu aniversário, sem o de nesse caso, tá? Por quê? Porque não tem pronome oblíquo. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Olha outro exemplo. Jamais esquecemos esse dia. Tá correto? Não é desse dia, não. Não, está correto dessa forma aí. Por quê? Porque, como não tem nenhum desses pronomezinhos que eu falei há pouco, então ali entre parênteses, então vai ter que ser desse jeito. Verbo transitivo direto, sem preposição, com objeto direto. Esses são fatos que ela já esqueceu. Então, também, verbo transitivo direto. E quando é que eles são transitivos indiretos? Quando eles exigem a preposição de. E quando é que eles exigem a preposição de? Quando eles são usados como verbos pronominais, isto é, acompanhados daqueles pronomezinhos oblíquos, me, ti, si, nos e vos. Ou seja, eu me lembrei de seu aniversário.
Olha aí a frase igual à frase do exemplo anterior, porém com alterações por causa do me. Eu acrescentei o me e o de. Aí, por causa da preposição de, o verbo se tornou transitivo indireto e o objeto também ficou sendo indireto. Eu me lembrei de seu aniversário. Jamais nos esquecemos desse dia. Acrescentamos aí o nos, que é um pronome oblíquo, e a preposição de mais esse faz desse, certo? E aí o verbo ficou transitivo indireto e o objeto indireto. Esses são fatos de que ela já se esqueceu. Aí eu acrescentei o pronome a preposição de e o pronome se, o pronome oblíquo se, certo? E por isso o verbo ficou transitivo indireto e o objeto ficou indireto. Preste atenção, gente. Preposição torna o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Os verbos obedecer e desobedecer, eles possuem apenas um sentido e eles são sempre transitivos indiretos, certo? Existe um objeto indireto com a preposição a. Exemplos: você obedeceu ao regulamento. Você obedeceu ao regulamento. Ao, aí é preposição, então o verbo obedeceu é transitivo indireto com objeto indireto. Os operários desobedecerão às suas ordens. Olha aí, as com a crase. Então, quando tem crase, significa que tem a junção de uma preposição com o artigo definido a, no caso aí, as, né? As suas ordens. Então, o verbo desobedecerão é transitivo indireto com objeto indireto. Os verbos pagar e perdoar podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos, certo? E eles possuem dois tipos de objetos, pessoa ou coisa. Eles não mudam de sentido, né? Mas dependendo do tipo de objeto que eles apresentam, é que eles vão ser transitivos diretos ou indiretos. Vamos ver o exemplo. Quando é que eles são transitivos indiretos? É quando eles exigem a preposição a e quando eles estão se referindo a gente, pessoa, tá? Sempre que o verbo pagar e perdoar estiver se referindo a perdoar alguém ou pagar a alguém, tem que ser perdoar a ou pagar a, certo? Então, vamos ver os exemplos. Nós pagamos a o vendedor. Deus perdoa a os pecadores. Então, vejam aí que pegou a preposição a e juntou com o artigo o. Aí ficou ao, o e aos. Eles vão ser verbos transitivos diretos quando o objeto for uma coisa, certo? Exemplo, nós pagamos o material, nós pagamos o lanche, nós pagamos a merenda, certo? Então, aí não tem preposição, tem só o artigo definido masculino o, que acompanha o substantivo masculino material. Eu jamais perdoaria seu erro. Não temos aí uma preposição antes de seu, né? Então, verbo transitivo direto com objeto direto, né? Se referindo a coisa. Material e erro não são pessoas, são coisas, né? Então, objetos diretos. Observação. Esses dois verbos, pagar e perdoar, eles podem apresentar ao mesmo tempo objeto direto e indireto, como na frase. Nós pagamos o material ao vendedor. Então, aí apresentou dois objetos, fica, nesse caso aí, quando aparecem os dois objetos na frase, fica um verbo bitransitivo. O verbo preferir, ele sempre vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou seja, ele vai ser bitransitivo. Por quê? Porque quem prefere uma coisa à outra, certo? Como a outra? Eu digo assim, eu prefiro uma coisa do que outra, pois isso aí é só na fala, porque na escrita o correto é prefiro uma coisa a outra, certo? A preposição tem que ser o a. Esse verbo, ele é bitransitivo. Exemplo, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo.
Se eu falar assim, ele sempre preferiu o trabalho do que o estudo, vai estar errado, certo? O correto é, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Ele é um verbo transitivo direto e indireto porque ele pede dois objetos. Ele exige o objeto direto e o objeto indireto. Os verbos chegar e ir, eles sempre vão ser intransitivos. Há certos verbos que no uso popular ocorrem com uma regência e no uso culto com outra. Nesse caso, a gramática propõe como correto apenas o uso culto, certo? Então, o verbo chegar e o verbo ir, eles são intransitivos e eles exigem a preposição a quando eles indicarem lugar, ou seja, eles não precisam de complemento, apenas às vezes vem uma característica de lugar, de tempo, de modo junto deles, certo? Então, vamos ver. No uso popular, eu digo assim, eu cheguei em casa cedo, não é verdade? Então, no uso culto, o correto é, eu cheguei a casa cedo, porque quem chega, chega a algum lugar. E aí vai ser só um adjunto adverbial, casa e cedo. Aliás, dois advérbios, né? Uso popular. O menino foi no jogo com o pai, né? Ei, tu vai no jogo hoje? Ei, vamos no jogo? Vamos no cinema? Então, quando usa-se o verbo ir, a gente rege a preposição a, pede a preposição a, certo? No seu complemento. No caso, na sua característica aí, que não é complemento. Por exemplo, no popular, o menino foi no jogo com o pai, mas o correto é, o menino foi ao jogo com o pai, certo? E aí, com o pai é um adjunto adverbial de companhia. O verbo namorar, esse é o mais famoso, né? Que ele tem que ser um verbo transitivo direto e a gente sempre usa ele como verbo transitivo indireto com a preposição. Eu namoro com fulano. Isso aí está errado, porque quando eu coloco a preposição com, eu estou colocando esse verbo como transitivo indireto e ele é transitivo direto, sem preposição, certo? No máximo, ele vem com o artigo feminino ou masculino que acompanha a pessoa da frente, que será o nosso objeto. Exemplo, Paulo namora a Jennifer. Jennifer namora o Paulo, certo? Não tem preposição, é um verbo transitivo direto e pede um objeto direto. O verbo visar, ele possui dois sentidos e ele pode ser transitivo direto ou indireto. Quando é que ele é transitivo direto? Quando ele tem o sentido de mirar, certo? De por visto. Por exemplo, o atirador visou o alvo. Nesse caso, o atirador mirou o alvo. Então, aí é transitivo direto sem preposição. Lembrando que esse ozinho aí junto de alvo é um artigo definido masculino que acompanha a palavra masculina alvo, certo? O alvo. O gerente visou o cheque do cliente. O gerente pôs o visto no cheque do cliente. Então, aí com o sentido de mirar ou de pôr o visto é transitivo direto e os objetos são diretos. No sentido de ter como objetivo, de pretender, aí ele vai ser transitivo indireto e ele vai pedir a preposição a. Exemplo, ele visa a uma promoção no emprego. Ele pretende uma promoção, né? Ele tem como objetivo uma promoção. Então, aí vai ser um verbo transitivo indireto com um objeto indireto. Os verbos simpatizar e antipatizar, eles vão ser verbos transitivos indiretos e exigem a preposição com. Por exemplo, quem simpatiza, simpatiza com algo ou alguém. Quem antipatiza, antipatiza com algo ou alguém, certo? Então, eles são pronominais. Exemplo. Aliás, eles não são pronominais. Exemplo. Não simpatizo com a ideia. Verbo transitivo indireto por causa da preposição que vem em seguida, o com. E o objeto também indireto. Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Olha a preposição com, colocando o verbo
para ser transitivo indireto e o objeto para ser objeto indireto, certo? É a preposição, quem diz tudo aí, minha gente. Teve preposição, é objeto indireto, é verbo transitivo indireto, certo? Então, vamos ver aí mais alguns casos que a gente fala errado e vamos ver a forma certa. Exemplo, relembrando, assistir o filme não é assistir o filme, é assistir ao filme. Chegar no trabalho não, ou ir no clube não é chegar no, é chegar ao trabalho, é ir ao clube. Estar de greve não é estar de greve, é estar em greve. Namorar com não é namorar com alguém, é namorar o fulano ou a fulana. Repetir de ano não é repetir de ano, é repetir o ano. Preferir este mais do que o outro não é mais do que, é preferir o ao outro, certo? A outro. Não tem do que. Desobedeceu o pai. Não é desobedeceu o pai, é desobedeceu ao pai, com a preposição. Estava ao ponto de desistir. Não é estava ao ponto, é estava a ponto de desistir. Correto? Então, vamos agora praticar com a atividade que vou enviar para vocês. Por hoje é só.